Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio dessa série, onde eu estou falando sobre os bastidores da minha carreira como QA. E nesse episódio de hoje eu vou falar sobre desafios que eu vivi no decorrer da minha carreira. Esses desafios me ajudaram a aprender e a melhorar, e tudo isso fez com que hoje eu conseguisse ser um profissional melhor dentro da área de testes de software. Eu separei alguns dos desafios que eu vivi aqui, porque eu vou dizer para vocês, hein? Desafio é o que mais tem na vida do QA. E você que está aí do outro lado, que já atua como QA, sabe disso, não é mesmo? Nesses desafios que eu trouxe para você hoje, a gente vai falar um pouco sobre o desafio, vamos falar também sobre como foi que eu superei esse desafio. Isso já por si só vai trazer dicas para vocês de como vocês também podem lidar com isso no seu dia a dia, tá bom? Vamos começar assim. O meu primeiro desafio que eu trouxe aqui para vocês foi algo que aconteceu logo no começo da minha carreira. Estou falando da carreira em testes, né? Porque se você está assistindo aqui essa série de vídeos, você já sabe que antes de atuar na área de testes, eu trabalhei como desenvolvedor. Em 2008, quando eu tive a minha primeira oportunidade de fazer essa migração, né, para a área de teste de software, comecei a trabalhar e a gente ainda trabalhava com o modelo Waterfall, que é um modelo cascata. Você já deve ter ouvido falar nele, ou se você é das antigas, você já pode ter até trabalhado, né, numa empresa que tinha um projeto. Esse projeto era um modelo em cascata. O que isso significava? Significava que existia uma área que pensava em o que o software deveria fazer, outra área que desenhava essa solução de uma maneira mais técnica, a área de desenvolvimento, que construía aquilo, e por fim a área de testes, que testava para saber se o software estava então se comportando da mesma forma com a qual um dia ele foi, né, pensado. E também tinha uma outra área depois, que é a área que entregava o software, que a gente chamava de implantação, né, nessa época. Bem, dentro desse modelo, era um modelo que já estava bem estabelecido. Por quê? Porque desde o começo, quando eu defini o modelo, eu já defini com base nos principais livros, nas principais abordagens que existiam naquela época. Então, já estava bem estruturadinho ali, mesmo sendo bem recente, assim, em torno de um ano e meio, a gente já tinha tudo bem estabelecido. Só que o que aconteceu? Aconteceu que a empresa queria otimizar os seus processos e otimizar a forma de desenvolver softwares. E eles identificaram a possibilidade de implementar dentro do contexto da empresa o ágil, né? Métodos que iriam então trazer mais qualidade e uma maior frequência de entregas para o software que a gente desenvolvia. No começo foi tudo muito interessante. Por quê? Porque a empresa de consultoria que veio trazer a ideia do ágil, né, ela trouxe para a gente uma visão assim de colaboratividade, de mais qualidade nas entregas menores, né, com uma frequência maior. E eu me lembro assim que eu fiquei muito, mas muito, muito animado com essa questão de colaboração mais, vamos dizer assim, mais assídua com os desenvolvedores, porque até então, rodando no modelo em cascata, por mais que eu conhecesse os desenvolvedores, ainda assim a gente tinha aquele receio. Por quê? Porque havia um muro entre a gente, né? Só que o que aconteceu foi que quando a gente começou a implementar o ágil, não veio ninguém de ágil focado em testes. E ninguém de ágil focado em desenvolvimento também. Só que o próprio discurso em si dos métodos ágeis são puxados para desenvolvimento. Por quê? Porque grande parte dos precursores, né, as pessoas que participaram lá da definição dos princípios, etc., são grandes desenvolvedores, né? Então, por default, já tinha uma pegada de desenvolvimento muito grande no discurso. Só que testes não tinha. Por exemplo, eu me lembro até hoje que eu ouvi, né, uma das grandes referências em teste de software dizer uma vez, né? Pô, o ágil, não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa de ágil lá naquela roda lá das pessoas para ajudar a pensar nessa perspectiva de testes, né? Não tinha ninguém de testes lá nessa roda para falar sobre testes, para divulgar sobre testes, né? E isso fez com que, dentro do discurso do ágil em si, você veja pouco
ou até não mencionando sobre o papel do testador em si dentro do time, né? Por quê? Porque considera-se que as pessoas que estão lá são multifuncionais, só que esse discurso é meio aberto, né? Então não tem assim aquela questão específica sobre testes. O que eu quero dizer no final das contas é que quando o consultor terminou o discurso, eu falei, e aí, como vai ficar a parte de testes? Não, testes a gente implementa como der, ou isso vai ser parte do dia a dia ali das pessoas que estiverem trabalhando como desenvolvimento, entendeu? A gente tinha um time de testes já, tinha 3 integrantes naquela época e a gente ficou meio que, puxa, e agora? Como que a gente faz? Né? Foi um desafio para mim porque foi um baque. Pensa, seu mundo tá lá tudo rodando certinho, de repente chega uma nova metodologia e, puxa, não tá nem levando em consideração como é que você vai fazer o seu trabalho mais. Ou seja, a probabilidade de morrer o seu trabalho ali naquele momento era alta, mas ao invés de simplesmente, e esse é o ponto, tá? Eu me senti muito assustado, muito ameaçado e vi o meu mundo desmoronar, porque eu tinha acabado de me mudar para a área de testes, né, 1 ano e meio antes, e tava tudo rodando muito bem, tava recebendo elogio dos diretores, cara, tava sendo muito legal, e de repente surgiu isso. Então tenta se colocar nessa mesma posição, onde você tinha uma situação que estava bem controlada e, de repente, cara, parece que as coisas vão ruir, sabe? Nada mais vai funcionar. Esse era o ponto que eu estava. E foi um desafio para mim, porque eu falei, cara, o que eu faço agora? Procurando fontes, não encontrava-se fontes assim que fossem muito, sabe, concretas já e em português, porque naquela época em inglês era um grande desafio para mim, né? Com mais detalhes que ajudasse a gente a conseguir pensar num modelo saudável de como ter testes dentro daquele novo método que estava sendo adotado pela empresa. O que eu fiz foi usar de uma pesquisa para identificar tudo que eu conseguisse identificar, o que estava às minhas mãos, para que eu pudesse, então, entender como outros times estavam tratando testes dentro do Ágil e aí sim trazer parte dessas práticas para dentro do modelo que a empresa estava se propondo a começar a fazer. E aí dizer, olha só, com base nesse novo formato, isso daqui é o que eu recomendo quanto à perspectiva de testes. Júlio, você tinha experiência com testes ágeis naquela época? Não tinha. Júlio, você tinha alguém que era um mentor que poderia te dizer tudo sobre como funciona o ágil e nas mais diversas perspectivas? Não tinha nada disso. Era super difícil. Entendeu? Então, em alguns momentos da sua vida, você vai ter que pensar em abordagens com base no que você aprendeu da literatura ou de experiências de outras pessoas, desenhar um novo modelo e seguir aquele modelo para entender como ele vai rodar, e aí sim você anota quais são as lições aprendidas e melhora aquele modelo. Foi isso que eu aprendi com esse desafio. Eu desde aquele primeiro momento eu já pensei, eu preciso, me adaptar, 2, pensar em um novo modelo que ainda faça assim, que ainda demonstre que o meu papel faz sentido, e 3, testar um modelo. 4, aprender com ele, 5, melhorar, entende? Então, existe esses passos que me acompanham até hoje. Então, quando eu estou na mentoria, por exemplo, falando com os meus alunos da mentoria, eu sempre trago para eles essa visão de flexibilidade. Por quê? Porque foi algo que eu aprendi na minha vida e que me ajudou muito. Né? Naquela época, me ajudou a estabelecer um novo modelo, mesmo sem eu ter um dia trabalhado com testes ágeis, né? Eu meio que estabeleci como que seria, como que teste de software se adaptaria à agilidade naquele momento. E hoje mesmo você pode estar passando por uma situação dessa, da empresa está mudando tudo, o que você vai fazer? Você não vai desistir, você vai olhar para esse novo modelo e vai trazer para dentro do seu dia a dia como que teste de software se adapta àquele determinado modelo. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que em mudanças de metodologia, elas bateram o pé no chão e falaram, não tem que mudar a metodologia. Ou disseram, não, isso está errado, não vou apoiar essa mudança. E no final das contas o que acontece essa ausência da flexibilidade só te coloca para baixo. Então você é demitido ou as pessoas te tiram do papel onde você está para colocar em um outro papel porque você não está conseguindo se adaptar, entendeu? Então flexibilidade é algo muito importante dentro da carreira, foi o que eu aprendi com esse desafio, né? O segundo desafio que eu trouxe para você foi sobre aprender a automatizar apps com baixa testabilidade. O que é testabilidade? É a facilidade com que você tem de conseguir testar um software. Falando de maneira prática,
Para você testar um software com facilidade, você tem que ter duas coisas, que a gente chama de observabilidade e controlabilidade. O que é observabilidade? É você conseguir observar todos os eventos que existem por detrás do software e ver as coisas que estão por detrás da telinha que você está testando. Ah, Júlio, então é ver o código? Não só o código. Você tem que ver os logs, você tem que saber o que está acontecendo quanto a eventos que não estão sendo apresentados para o usuário. Por quê? Porque tudo isso vai fazer com que você consiga entender como o software está se comportando. Ok? E a controlabilidade, Júlio? É você ter a possibilidade de você controlar o software na maneira que você preferir. Então, por exemplo, hoje, se eu falo para você, você consegue testar aí na aplicação que você trabalha uma situação onde um servidor, uma API terceira parou de funcionar? Não consigo. E você consegue testar ela respondendo com erro? Não consigo. Por quê? Porque está fora do meu controle, sacou? Como que você conseguiria fazer isso? Você poderia, por exemplo, criar simuladores, mocks desse serviço para que você pudesse simular essas capacidades que não estão ao seu dispor hoje, entende? Então, quando um software tem testabilidade, significa que você consegue controlá-lo. Quer ver um outro exemplo de testabilidade que você com certeza vai conhecer? Você quer testar um software, mas esse software ele não tem IDs únicos. Puxa, como que eu vou conseguir testar? Não sei, não vou, né? Porque é difícil. Ou vou ter que construir, sei lá, algumas regras ou formas, né, de conseguir conseguir localizar o elemento. Por exemplo, vou ter que criar localizadores utilizando o XPath, por exemplo. Ou vou ter que criar alguns seletores encadeados, né? Ou vou ter que usar métodos para pegar parte do elemento e depois pegar uma outra, ou vou ter que pesquisar por texto, que não seria um negócio tão legal. Entende o que eu quero dizer? Né? Quando você tem esse tipo de cenário, você também tem baixa testabilidade. E, cara, teve um momento da minha carreira que eu tive um projeto, era um projeto que eu tinha pegado como um freelance para mim, ia ganhar uma grana bem legal nele, né? Mas era um software que ele não tinha identificadores únicos nenhum, assim, sabe? Na verdade, parecia que ele tinha sido construído especificamente para que ninguém conseguisse automatizá-lo, de tão ruim que estava a testabilidade. Era horrível, né? E é um software de uma produtora muito grande de softwares, tá bom? Só para deixar bem claro para vocês que isso não acontece só em empresa pequena. É uma empresa grande que construiu esse software. Era um ERP. E aí o que aconteceu? Eu estando de frente com aquele software... Então, primeiro vamos pensar no passo anterior, né? Uma pessoa chegou em mim e falou assim: Júlio, eu te conheço, eu sei das suas capacidades técnicas, queria que você tocasse esse projeto, porque eu já tentei com várias outras empresas, ninguém conseguiu automatizar esse software. Queria saber se você consegue. E aí ele me mandou um pedaço do software que eu falei, bom, dá para fazer aqui um ABC, aqui umas mudancinhas aqui na questão de localização dos elementos e vai ser sucesso. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei e fui tocar no software mesmo, era pior, cara, sei lá, era 10 vezes pior do que eu tinha visto daquele código, né? E tinha um monte de outros recursos, tipo arrastar e soltar, sabe? Nossa, sério, era muito ruim mesmo. E eu tava naquele desafio. E naquele desafio eu percebi uma coisa, eu percebi que a flexibilidade não está só em processo, mas também está em como você consegue lidar com as situações adversas que vão aparecer no seu dia a dia. Volto a dizer, como testador vão aparecer várias, cara. Se você simplesmente cruzar o braço e falar, não vou lidar com isso, ou se você falar, não, desisto, poxa, como que você vai fazer para conseguir aprender de fato? Porque uma coisa que eu falo também na mentoria é assim, um dos nossos pilares do alavanque, o que faz as pessoas alavancarem suas carreiras, é ser exposto a problemas complexos. Aquele era um problema super complexo para mim, cara. Muito, muito, muito complexo mesmo. Então, o que eu pensava naquele momento? Falei assim, não, vou usar os seletores conforme o mercado fala para mim. Júlio, usa apenas CSS Selector ou os identificadores únicos, porque caso contrário você não está seguindo as boas práticas. Fui usar? Não dava. Por quê? Porque quando a gente olha para o CSS Selector e para o XPath ele ainda tem algumas funções que ajudam você a fazer coisas que nesse exato momento, tá? Tô falando aqui de 2025, março, ainda não tem, entendeu? Então, tem funções dentro do XPath que você pode usar para identificar elementos, para você navegar entre os elementos pais, irmãos, entendeu? Tem funções para você procurar texto parcialmente.
Então tem algumas coisas que contribuem. Então a primeira coisa para mim foi ser capaz de lidar, de separar o que é filosofia do que é a resolução de problema, entendeu? Muitas pessoas que me seguem sabem a minha posição sobre o uso de Cucumber apenas para testes. Pô, eu não aconselho de forma alguma isso, né? Essa é a minha filosofia. Se algum dia eu tiver nas minhas mãos o poder de escolher se eu quero que o mundo inteiro pare de usar Cucumber para testes, eu vou falar, pare agora, né? Agora, se eu for olhar para o Júlio, que ajuda pessoas a alavancarem suas carreiras, puxa, Cucumber, cara, tá entre as top 5 de ferramentas mais pedidas nas vagas. Não tem como não aprender, não tem como você não ser um especialista nisso. Porque se você não for, você vai perder oportunidades. Entende o que eu quero dizer? Então, eu tenho que saber dividir o que é a minha filosofia versus o que é resolução do problema na prática. Entendeu? Então, naquele momento, eu falei, tem que ser expert. E a forma com que eu lidei com isso foi conseguir construir um framework para lidar com os elementos. Então, como isso aconteceu? Eu comecei a analisar elemento por elemento que estavam dentro daquela aplicação. E aí eu percebi que existiam padrões, sabe? Era mais ou menos assim. Para que você pudesse encontrar um elemento, você tinha que navegar para o título daquela área e depois, navegando para o título, você conseguiria pegar alguns elementos que estavam abaixo dela, e aí quando você chegasse naquele elemento, você poderia pegar os irmãos ou os filhos daquele determinado elemento. Para quem entende sobre automação de teste, sabe do que eu estou querendo falar aqui, né? Você começar a navegar para um elemento que você possa identificar unicamente e depois utilizar ele como sendo o objeto relativo para identificar os outros. Se eu mostro isso hoje para algum especialista em automação de testes, o que ele vai falar? Ele vai falar, puxa, Júlio, que código ruim, mas se eu falar para ele, olha aí a aplicação, ele vai falar, puxa, essa era uma solução que era viável, entendeu? Porque no final das contas, quando você lida com uma aplicação que tem baixa testabilidade, qual que é a primeira coisa que você quer fazer para se livrar desse problema? Desenvolvedores, coloquem identificadores únicos aí. Ou deixa eu alterar o código para eu mesmo colocar uns data test IDs aí no meio desse código para conseguir trazer a testabilidade que falta, não é verdade? Mas e se a pessoa da empresa falou, não tem como mexer no software? É aí que entra essa sua habilidade de conseguir se adaptar aos problemas que existem, sacou? Vamos lá então para o terceiro. O terceiro era migrar para um ambiente mais técnico. Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar lá em 2012 em um projeto foi o meu primeiro projeto participando de um time que desenvolvia aplicações e que fazia um deploy para a nuvem. Então, o que acontece num contexto como esse? Você tem a ferramenta que versiona o código, você tem a ferramenta que entrega o código, você tem o empacotamento do código criado, você tem o deploy desse código, tem a criação das instâncias onde vão ficar disponibilizadas essas aplicações que foram desenvolvidas. E você tem ainda essa questão, hoje em dia muito comum, de ter serviços que são bem menores, com um objetivo bem específico, que as pessoas chamam de microserviços. Então, às vezes, você tem lá uma aplicação e essa aplicação, por detrás dela, tem, 200 microserviços. E aí, cada microserviço está, disponibilizado em um determinado lugar na nuvem. E isso tudo, para mim, era muito novo naquela época. Era muito, mas muito novo mesmo. E era algo que me deixava bastante preocupado. Por quê? Porque até 2011, as minhas experiências tinham sido todas com aplicações desktop ou aplicações web de interface gráfica, entende? Então foi algo assim muito complexo para mim conseguir lidar com essa mudança no paradigma da forma de construção e disponibilização das aplicações. Foi um momento que eu falei assim, nossa, agora lascou, agora eu não sei o que fazer, não sei. Mas como você já percebeu aqui nos meus discursos aqui, eu aprendi que a flexibilidade é algo super importante. Então, o que eu fiz? Primeiro, e essa é a minha dica para você.
Quando você tiver em dúvida quanto a alguma tecnologia, ou um grupo de tecnologias, uma nova, sabe, um novo paradigma quanto a desenvolvimento de software, sei lá. Primeira coisa que você tem que fazer, mapeie todas as tecnologias envolvidas. Eu não sabia, mas por detrás daquele projeto onde eu estava, tinha 16 tecnologias sendo utilizadas. E aí o que eu fui fazer? Eu fui listar todas elas. E como que eu fiz isso? Fui falando com os desenvolvedores, com o tech lead, sabe? Com o PO também, porque ele também trazia algumas informações para mim. E aí eu fui lá e mapeei aquelas 16 tecnologias. E naquela época ainda não tinha ChatGPT, né? Então o que eu fui fazer? Fui no Google mesmo pesquisar sobre cada uma delas e trazer quais eram as principais funcionalidades, os principais desafios, as principais boas práticas e más práticas. Entendeu? Então, o que faz, desafios, boas práticas e más práticas. E para cada uma delas eu fiz isso. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei para discutir com as pessoas do meu time sobre a forma de testar, ou de entregar aquele software, ou de desenvolver aquele software, eu já tinha mais conhecimento para conseguir participar das reuniões. Então, a minha dica para você é a seguinte: independente de onde você entre, mapeie os problemas ou as tecnologias, aprenda mais sobre elas, e isso vai ajudar você muito a conseguir, então, entender mais sobre o contexto, e isso te deixar muito mais seguro. Me deixou muitíssimo mais seguro depois que eu aprendi mais sobre aquilo. E aí o resto é prática. No seu dia a dia, vai usando para que você consiga ir aprendendo mais sobre aquilo, entendeu? Um outro desafio que eu tive foi trabalhar como um consultor. Isso foi um negócio muito louco, porque assim, eu sempre admirei muito uma pessoa que é o Cristiano Caetano. Ele era um dos grandes nomes da minha época, da época que eu entrei para a área de testes. E o Cris, ele é um cara muito versátil. O que eu quero dizer com versátil? Ele consegue entrar dentro de uma discussão e contribuir com ela. Eu sempre falo assim, independente de qual seja a discussão, mas é claro, eu vivi momentos limitados com ele, né? Mas sempre quando a gente estava falando sobre testes e que ele estava ouvindo um cliente falar sobre algo, ele sempre tinha algo a dizer. E não era algo assim, sabe aquela pessoa que a pessoa fala assim, vou tentar participar aqui. E a pessoa começa a falar um monte de besteira? Não, cara, ele sabia discorrer sobre aquilo. E aí, eu ficava admirado com isso. Né? Estou falando aqui para você sobre momentos em que eu vivi com ele, porque no final das contas eu realizei meu sonho de trabalhar com ele. Trabalhei com ele por 3 anos e meio, mais ou menos, na empresa dele, e ele foi o meu mentor nesse meu período de transformação do Júlio testador e um Júlio consultor, entendeu? E foi um momento muito bom, assim, muito bom mesmo, porque eu aprendi muito na minha carreira. Por isso que eu digo sempre para você assim, se você tiver a oportunidade, tenha um mentor. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com um mentor, que quando eu falo trabalhar não é só, sabe, ser funcionário da pessoa, mas, sei lá, de algum jeito ter alguma conexão, né, com aquela pessoa. Por exemplo, na minha mentoria, eu tenho uma conexão com os meus mentorados. Então a gente se conhece, a gente sabe o que um e o outro tá vivendo, entendeu? Mas se você tiver a possibilidade de ter um mentor, tenha. Por quê? Porque você aprende direto da fonte. E a coisa que mais me admirava nele era essa capacidade de conseguir lidar com as situações, independente de quais fossem. E aí um dia eu estava conversando com ele, ele me falou de onde vem isso. Ele estuda muito, lê muitos livros, lê muitos artigos, participa de eventos, participa de treinamentos, etc. Esse é um dos pontos que ele falou para mim. O segundo ponto que ele me falou é que ele responde muitas perguntas. Então, ele aprende através do insumo das pessoas. A pessoa tem uma dúvida, ele vai pegar aquela dúvida e procura a solução. Entendeu? Então, é algo que é mágico, assim, né? Então, esse é o segundo. E o terceiro ouça primeiro para depois falar. Isso ele me ensinou. Então, ele ouve muita pessoa falando e depois, né, enquanto a pessoa está falando, ele já está meio que tentando correlacionar com aquilo que ele aprendeu, com o que ele viveu, com o que ele já respondeu de dúvidas e com o que ele está vendo agora. E daí, depois que ele ouviu e entendeu, daí sim ele traz uma resposta. E geralmente essa resposta é muito assertiva. Isso eu aprendi muito com ele, né? Hoje em dia tem muita gente que fala pra mim que eu tenho essa habilidade. Eu fico muito feliz, porque era algo que eu realmente queria ter. E isso é algo que um consultor precisa ter. Você tem que saber ouvir as pessoas, entender as pessoas e com base nisso conseguir então trazer respostas que realmente façam sentido.
entendeu? Então, isso foi algo maravilhoso assim que eu aprendi nessa minha carreira, que era um desafio para mim antes conseguir me ver como consultor, mas que se tornou em algo possível dado, né, graças ao meu mentor, entendeu? Um outro desafio que eu trouxe aqui para você foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de liderança. Olha só que interessante, né? Eu tinha tido essa oportunidade de trabalhar como consultor, e aí depois e durante esse período eu consegui ter habilidades que são muito importantes para um líder, e eu tive a minha primeira oportunidade liderando um time. E nesse time a gente tinha uma pessoa que ela não estava conseguindo completar suas atividades. E foi algo assim muito muito difícil para mim, porque como um líder de primeira viagem, eu tinha no meu time diversas pessoas que estavam indo super bem e uma pessoa que não estava conseguindo ir bem, né? E algo que eu aprendi com os meus líderes, porque é assim que você faz geralmente, né? Quando você é um líder, você tenta se inspirar nos líderes que você já teve, né? Eu aprendi com os meus líderes que a primeira coisa mais importante que existe é você confiar no seu time. Segunda, é você ajudar o seu time a melhorar. E terceira, que é para que você possa ajudá-los a melhorar, você precisa dar feedback. E o feedback precisa ser bem estruturado. Tá? Eu até aprendi uma coisa que eu queria muito ensinar para vocês aqui, que se chama S, que é Situation, B, que é Behavior, e I, que é Impact. Que significa o seguinte: você sempre que dá um feedback, dê o feedback da seguinte maneira. Você fala a situação em que você estava. Então, vou falar: olha, ô fulano de tal, nós estávamos entregando uma versão e testes de performance precisavam ser realizados, por exemplo, tá bom? E aí você fala assim: olha, nesse momento você se comportou da seguinte forma: você se comprometeu em completar esses testes, entendeu? Só que na verdade chegou na hora H e você não tinha completado e nem informado ninguém sobre aquilo. E o I, que é o impact, que é o impacto, foi o seguinte: você por a gente estar dentro desse período muito importante e você se comprometer com algo e não conseguir fazer e não avisar ninguém, fez com que o time atrasasse a entrega, entendeu? Esse é o SBI, Situation, Behavior e Impact. Então, por mais que eu desse feedbacks para essa pessoa, ainda assim essa pessoa não respondeu assim os feedbacks. E eu ficava naquela: não, eu vou dar mais uma oportunidade. E o time: tudo bem. Não, vou dar mais uma oportunidade. E o time: tudo bem. Vou dar mais uma oportunidade. E o time: puta merda. Vou dar mais uma oportunidade. E o time: pô, que droga, entendeu? Vou dar mais uma oportunidade. E o time: pô, eu vou sair do time porque eu já tô cansado, eu tô dando o meu melhor e, pô, essa pessoa não tá melhorando, não tá respondendo ao feedback, você tá deixando ela aqui. Era um desafio pra mim aquilo. Porque na minha cabeça, todas as pessoas conseguiriam mudar se você desse feedback, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Você pode dar feedbacks para as pessoas como sendo algo para ajudá-las a melhorar. Mas se a pessoa não melhora, isso não é de você, líder. Isso é da pessoa. Entende o que eu quero dizer? Então, naquele desafio, eu ficava sempre pensando: puxa, cara, a pessoa não seguiu ali o que se comprometeu a fazer. O que eu faço? E as pessoas falavam: cara, você vai ter que avisar o RH para o RH tirar essa pessoa do projeto. Eu falo: não, mas vou dar mais uma oportunidade. Eu dou mais uma oportunidade, outra oportunidade, outra e outra e outra. E o time não cresce com isso. Na verdade, o time perde com isso, entendeu? Por que o time perde com isso? Por que o time começa a ficar doente com isso? Porque o time está lá e estão todo mundo se dedicando, mas uma pessoa não está se dedicando e ela está recebendo feedback e já não está mais respondendo aos feedbacks, o time começa a se desmotivar também. Então, como um líder, eu aprendi que não é apenas sobre dar feedback, é sobre a pessoa responder ao feedback também, entendeu? Esse sentimento de pai estava fazendo com que o meu time fosse às ruínas, entendeu? E foi aí que eu percebi que tinha chegado já num limite, então preferi pedir para que removesse essa pessoa desse projeto, entendeu? Então, é algo que vamos dizer assim,
É complicado, é duro, é difícil demais, assim, mas é algo que às vezes se torna necessário. Afinal, todos no time precisam responder ao feedback para que possa mostrar para os seus colegas que está todo mundo andando para frente, né? Não está indo para trás. Então, esse foi um dos grandes desafios assim da minha carreira. Um outro desafio que eu vivi foi atuar com devs que sabiam muito sobre testes. Foi algo assim bem interessante para mim, mas assustador. Pensa você, qual que é a sua principal habilidade como sendo um testador? Pô, eu sei testar, eu sei tudo sobre ferramentas de automação, eu sei tudo sobre testes, sei, sabe, tô desempenhando bem. E o desenvolvedor? Ele sabe desenvolver, ele sabe fazer os testes de unidade dele, os testes de integração e tá sucesso. Agora imagina que alguém chega para você e fala assim, tem um dev aqui que ele sabe muito testar. E você chega para conversar e você percebe que a pessoa sabe muito testar mesmo, entendeu? E você olha para o outro também, e você só sabe testar, não sabe desenvolver. O que você faz? Entende? Qual que é o superpoder que te destaca? Sabe? Imagina que existe uma entrega para fazer. E aí o dev sabe que existe um processo, que é o processo de testes, que tem que ser seguido. E uma das etapas do teste é que você, testador, execute seus testes antes de saber para que você possa dizer se está bom ou se não. E depois mande para produção. Agora imagina que ninguém te chamou. Por quê? Porque o próprio dev foi lá e já desenvolveu, testou, criou os scripts automatizados, por exemplo, em Cypress, em Playwright, em Rest Assure, sabe? Ele criou tudo que você criaria. Testou bem, mapeou, documentou, evidência, tudo. E jogou para produção direto. E você fala, o que foi para produção agora? Uma nova tarefa que o dev testou e já entregou. E você fala, puta merda, qual que é o meu papel aqui? Naquela época, foi algo muito disruptivo para mim. Por quê? Porque eu estava num time agora que tinha tudo aquilo que eu sempre tinha sonhado, que era ter desenvolvedores que realmente eram muito, mas muito ligados à qualidade, tanto que faziam um trabalho excelente de testes, mas eu não estava feliz, porque eu não sabia meu espaço mais. Foi um desafio para mim. Quer saber como eu lidei com isso? Novamente, voltando à mesma coisa que eu tive lá atrás, quando começou o ágil. Reentendendo, ressignificando o meu papel dentro do time. Eu percebi que, dado que os desenvolvedores, não era só um, tinham alguns, assim, eles estavam muito bons nisso, eu ressignifiquei o meu papel como sendo um mentor. Então, ao invés de eu ser o operacional que executava os testes e que executava a automação, eu virei um mentor. Olha, você está fazendo os testes? Deixa eu te mostrar aqui algumas técnicas que talvez você não conheça. Não, essa eu conheço. E essa daqui? Essa eu não conheço. Caramba, Júlio, que legal, não sabia disso. Não, de boas, cara. Isso daqui. Vou automatizar agora. Qual que é a ferramenta que eu vou usar? Vou usar essa. Pô, mas você tá vendo que você tá usando com esse método aqui? Tem um outro melhor. Pô, que legal, Júlio, não sabia. Você está criando aqui esses scripts, está seguindo esse passo a passo aqui, não está? Mas deixa que eu crio aqui para você um framework, uma mudança no framework, para ficar mais fácil de você criar e dar manutenção, ou remover seus testes, ou coletar evidência. Deixa que eu crio aqui essa pavimentação, o que você acha? Nossa, Júlio, achei fantástico. E alguém aqui sabe sobre teste de performance? A gente não sabe. Então, deixa que eu executo aqui e depois eu ensino para vocês e vocês podem fazer essa parte da execução e da alteração enquanto eu trago para vocês quais são as boas práticas. O que vocês acham? Eu acho fantástico. E trazendo para o meu líder quais eram os resultados que a gente estava obtendo, acompanhando métricas, entende? Então, o meu trabalho como sendo um testador, ele começou a mudar, né? E começar a andar junto com esse contexto. Todas as empresas rodam com isso? Claro que não. Na maioria das empresas você nunca vai encontrar um desenvolvedor desse, né? Mas dentro daquele time eu tive essa oportunidade. Eu aprendi muito com esse desafio. Eu aprendi que haverão momentos muito, mas muito difíceis, onde você vai precisar ressignificar o seu papel para que você consiga extrair o melhor daquele determinado time, ok? E agora o último desafio que eu trouxe para você é trabalhar com líderes exigentes. Cara, eu tive muitos líderes fantásticos, cara. Sua perspectiva de tanto quanto a forma de pedir, a forma de conversar, a forma, né, de se comunicar, de explorar ali os sentimentos, entendeu?
E eu tive líderes que eram muito exigentes e que muitas vezes pareciam ser sem educação, de tão exigentes que eles eram, né? Mas eu vivi uma situação com um líder que ele era conhecido por ser muito exigente mesmo, né? Em inglês a gente fala high demanding. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E ao trabalhar com esse líder, eu tive muitos momentos difíceis, onde eu entreguei algo e ele falou, está ruim, está muito ruim. E conforme você vai crescendo dentro da sua carreira, você vai aprendendo algumas coisas que grande parte das pessoas elogiam. Mas quando você chega em uma pessoa e essa pessoa critica aquilo, puxa, isso influencia direto, bate direto no seu ego, né? Porque você fala, puta merda, todo mundo sempre falou que era bom, por que você tá falando que é ruim, entendeu? E a pessoa falar pra você, não, está ruim, mas está ruim mesmo. Você vai precisar mudar muito. Retrabalho é outra coisa que eu odeio, cara. Eu odeio fazer retrabalho. Odeio trabalhar de novo em algo que eu já fiz e que eu acho que ficou bom, entende? É interessante estar aqui hoje contando isso tudo pra vocês, porque me lembra assim das coisas e é bacana poder abrir isso pra vocês também, né? Compartilhar isso. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Como eu tava dizendo, pô, odeio retrabalho. Odiava a forma com que ele falava comigo. No entanto, eu aprendi que toda essa forma... Ele nunca foi sem educação comigo. Ele sempre disse o resultado das minhas entregas. Ele sempre falava do resultado das minhas entregas. Ele não falava de mim. Porque tem uma diferença, né? Às vezes a gente não consegue separar as coisas. Por exemplo, você vai pintar uma parede e fala, a parede não está bem pintada. Não está falando que você é um incompetente. Entende? Quer dizer que aquela parede ela precisa ser melhorada. E talvez você não tinha as habilidades que te fizessem ser um melhor pintor. Então agora você sabe que a parede não está bem pintada, vai lá e procura formas de melhorar. Entende o que eu quero dizer? E é difícil separar essas coisas, principalmente quando alguém te dá uma crítica muito dura, entendeu? Foi o que aconteceu ali. Eu recebi uma crítica muito dura quanto a algo. Mas não só um, mas vários. Só que o que eu aprendi foi conseguir separar o que é a crítica do produto versus a crítica da pessoa em si, entendeu? Foi difícil para mim, mas foi algo que me ajudou a crescer muito. Quando você tem essa oportunidade de trabalhar com high demanding leaders, você consegue pensar como eles um pouco. E eu vou dizer para vocês que o meu maior trunfo aqui, estando nos Estados Unidos hoje, foi conseguir pensar como esses líderes high demanding. Por quê? Porque eles me ensinaram a estar pensando cada vez mais à frente e a entregar um produto tão bom que naturalmente faz com que as pessoas comecem a valorizar o que você faz, entendeu? Então, a solução para esse desafio foi aprender a lidar com o feedback para os seus outcomes, para o que você entregou, em vez de o feedback para você, e conseguir aprender com base na visão que essas pessoas têm. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse episódio aqui. Se tem algum episódio que você gostaria de me ver aqui fazendo ainda dentro dessa série dos bastidores da minha carreira como que é, coloca aí no comentário qual que é esse episódio que você gostaria de ver. Se você acha que esse vídeo pode ser importante para algum amigo, compartilhe com ele. Se você gostou, dá um clique no curtir. Se você adorou, deixa um comentário dando seu feedback, beleza? A gente tem ainda mais alguns episódios planejados aqui para essa série. Eu espero encontrar você num próximo, beleza? Um abraço e até mais. Tchau.